Eu estava hoje no de primeiro, o PVC falou um negócio que é verdade. Os times pequenos da Premier League, o Nottingham, o Brighton, mais qual? Quais outros clubes? O PVC falou um negócio que é verdade. Esses clubes hoje, que são de menor expressão, Wolverhampton, obrigado, o Leeds, West Ham, Fulham, esses times hoje pagam mais que o Milan no mercado. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Se o André abrir mão da parte dele, os 30% dele, ceder para o Corinthians e o Milan pagar esses 30%, é claro que fecha. Eu trouxe no blend de informações. O Corinthians quer 25 milhões de euros pela sua parte, pelos 70%. Então, se o André cedesse 30% para o Corinthians e o Milan pagasse, só que tem uma coisa aí que a gente tem que falar também. Olha só, primeiro, o Milan ofereceu 17 milhões de euros, o Milan não oferece 25. Esse é o problema. Porque o André está abrindo mão de 30% para jogar no Milan. O Milan não comprou a parte do André. Então, não faz muito sentido. Não faz muito sentido isso. Então, se o Milan oferecer 25 milhões de euros, eu acredito que não oferece. O Milan chegou em 17 porque foi jogada do empresário. Falou, a gente abre mão da nossa parte, vocês têm quanto? 17? Oferece para o Corinthians vai aceitar e tá tudo certo. Entendeu? Só que não é assim, né? O André abre mão da sua parte, a parte dele não vai para o Corinthians. Então, não tem como, velho. Entendeu? Não tem como hoje você fazer esse tipo de negócio, tá? Então, o André, né, como diz a Larissa, que vergonha, né? O André deu a parte dele pro Milan, sacanagem. Não deu ainda, né? Ia dar na negociação, tá? A parte dele. Mas o André abriu mão dos 30% para ser jogador do Milan e o Corinthians ficou com 70% que tinha. O André não vendeu os 30% dele pro Milan. Ou se vendeu, ou se ia vender, nós íamos descobrir depois. Só que o André não quis passar nem 10% para o Corinthians, quanto menos 30%. Os 30% pertencem ao André. É o pé de meia dele já feito. O Milan não vai dar 17 milhões de euros para o Corinthians e o restante ele vai pagar o André. Não vai, o André abriu mão para jogar lá. Agora, eu estava hoje no de primeiro, o PVC falou um negócio que é verdade. Os times pequenos da Premier League, o Nottingham, o Brighton, mais qual? Quais outros clubes? O PVC falou um negócio que é verdade. Esses clubes hoje, que são de menor expressão, Wolverhampton, obrigado, o Leeds, West Ham, Fulham, esses times hoje pagam mais que o Milan no mercado. Então, uma burrice muito grande o Corinthians vender o André por 17 milhões de euros. Não vale a pena. Não vale a pena. Hoje, no meio do ano, os clubes ingleses podem pagar o Corinthians 40 milhões de euros, 30 milhões de euros pelo André. Tá? Sunderland, enfim.
Os pequenos, né, que eu citei, o Manchester nem conta, né? Tudo bem que o Manchester pode pagar uma grana boa. Então, o Milan que o André ia jogar ou quer jogar não é o Milan do Kaká, não é o Milan do Seedorf, né? Não é o Milan do Gattuso, não é o Milan do Van Basten, não é o Milan do Rudi Gullit, não é esse Milan, entendeu? É um outro Milan, é uma outra realidade. Então, para que você vai vender por 17 milhões de euros agora para receber em 3 anos? O que nós vamos fazer com a miséria de 5 milhões de euros? E resolve minha vida. O André pode até dizer amanhã, no próximo jogo do Corinthians, fazer assim, ó. Eu amo esse clube, não saio daqui por nada. Não interessa, eu me garanto no que eu falo. O André quer ir pro Milan. O coração dele já tá no Milan. O presidente Osmar Stabile ia ter uma reunião com ele hoje, né? Para saber como é que ficou o coração do menino. Porque existe um temor agora de um trabalho psicológico que tem que ser feito. Entendeu? Um trabalho psicológico que tem que ser feito. E aí, vai jogar com a mesma garra, com a mesma gana, com a mesma vontade? Como é que vai ser? Tem isso também. Tá? Tem isso também, né? E só que ele ficou. Ah, o Osmar vai ouvir o André. Se o André falar eu quero ir embora, vai liberar. Cara, quem tem os direitos federativos do jogador é o Corinthians, não é o jogador. Entendeu? O Osmar vai ouvir o menino para saber a vontade dele. Então vamos negociar. Mas o Osmar quer mais grana do Milan. Senão não vai vender. E tá certo não vender. Agora, se ele já... Ó, eu vou falar um negócio para vocês. Se acontecer do André ser jogador do Milan por esse valor que todo mundo já sabe, é porque o negócio já estava assinado e não tinha como voltar atrás, e aí o presidente do Corinthians teria mentido. Coisa que eu não acredito. Tá? Todo mundo estava dando aqui uma pressão em volta, que o Corinthians precisa de dinheiro, que ele tinha que negociar. Enfim, eu falei com o presidente Osmar Stabile hoje, ele falou o seguinte: a minha panela de pressão eu já vendi há muito tempo. Eu não tenho panela de pressão. Ele falou que não tem medo de pressão e que não vai negociar o jogador por 17 milhões de euros. Beleza? Então eu estou confiando nessa palavra e estou passando essa palavra para vocês. O presidente Osmar Stabile não venderá o André por 17 milhões de euros. Pode vender por Milan ainda? Pode. Isso é uma outra história. Mas o Milan vai ter que melhorar a proposta. Entendeu? Ele quer 25. Ah, se o Milan oferecer 23, vende? Não sei, talvez sim. Se o Milan oferecer 20, vende? Não sei, talvez sim. Mas não vai vender por 17, tá? Não vai vender por 17. Entendeu? Agora, se o Milan vai entrar na FIFA, aí é uma questão jurídica. É uma questão jurídica. A relação no Corinthians, depois do caso André, hein? Entre todos lá, eu sei que o Osmar não curtiu a entrevista do Dorival, não precisa nem falar. O Osmar não curtiu a entrevista do Paes. Talvez não vou falar que um não curtiu a do outro, mas a entrevista do Dorival e a entrevista do Paes, elas vão de encontro. De encontro é bater de frente. Só você lembrar disso. A entrevista do Dorival, a entrevista do Paes, bateram de frente. Porque o Paes fala uma coisa, tem que vender, o mercado que dá o preço. Pô, o mercado que dá o preço? Ó, o Marcelo Paes não conversou com o Osmar Stabile para dar essa entrevista. O que o Marcelo Paes falou não representava o que o Osmar Stabile pensava sobre o assunto. O que faltou no sábado à noite foi o Marcelo Paes, o Dorival e o Osmar Stabile sentarem e alinharem uma entrevista. O Stabile não sabia da negociação desde o início. Desde o início. Desde o início. A gente, eu não estou vendendo essa imagem, tá, gente? Eu não sou assessor de imprensa de ninguém, graças a Deus. Faço um jornalismo livre e honesto. O Osmar sabia desde o início. Agora eu posso garantir algumas coisas para vocês porque eu comecei essa brincadeira.
Na sexta-feira à noite, quando eu recebo a informação que eu recebo de uma fonte é o seguinte: venderam o André. Foi essa frase que falaram para mim, Wesley. Venderam o André, tá? Venderam. Eu ligo para os diretores do Corinthians, ninguém me atende. Eu falo com a assessoria de imprensa, que me retorna. Falou, a posição do Corinthians é essa. Confirmamos as propostas da Itália, tá? Inclusive, eu ouvi da boca de diretor corintiano que passou para mim a Juventus, tá? A Juventus. Eu tenho isso aqui registrado, gravado. Eu tenho gravado dirigente falando para mim, chegou a da Juventus, 25 de euros, Mila, tudo que passaram para mim tá registrado, tá? Eles chegaram na sexta e falaram, temos as propostas da Itália, 25 de euros é a maior, correto? Eu falei, vendeu? Não vendeu, não está vendido. Eu falei, o que eu posso dar então? Que recusou? Não recusamos também. Aí eu trouxe para vocês. No sábado, o Osmar, isso foi na sexta, no sábado, antes do jogo, o Osmar Stabile estava duvidoso em relação à venda. Duvidoso. Então, o que acontece? O Osmar era o único da negociação que estava duvidoso. Sabia dos valores. Ele pensou em vender. Só que ele estava duvidoso. E aí, o cara está duvidoso. E toma uma pressão que tomou, Dorival dá no meio, a torcida reclamando na internet. Aí, meu amigo, desempatou. Entendeu? O cara, você está duvidoso de uma situação. De repente, você vai lá e olha, tá todo mundo te detonando, você vai fazer o quê? Sabia? Estava duvidoso. Desde o início, em aceitar a proposta, ele estava duvidoso. E duvidoso não é que não queria ou que queria, é duvidoso. É duvidoso. Duvidoso não é que não queria ou queria, é duvidoso. Quando você está duvidoso, eu vou fazer, não vou fazer. É assim que estava o Osmar. E aí vem um turbilhão de críticas e de ataques, ele recuou. Entendeu? Ele recuou. Agora, eu te falo uma coisa. Se eu pudesse falar aqui, que eu não vou falar, como ficou a situação, o que chegaram a falar para o Osmar, para ele vender, meu irmão, ia ficar ruim. Mas eu não vou falar. Que outra pessoa apure isso. Mas a dica está dada. Entendeu? O que chegaram para o Osmar e falaram para ele vender foi uma baita de uma pressão. Agora é o seguinte, você que chegou aqui agora e acha que o Corinthians vai conversar com o André vai falar, eu quero ir embora, o Corinthians vai pegar 17 milhões de euros, eu estou dizendo que não. Eu não sou o presidente do Corinthians, não sou diretor do Corinthians, mas eu estou passando o que me garantiram. Eu falei com fontes no Corinthians hoje, falei, estão falando que o Osmar vai recuar devido a uma pressão. E o recado que eu recebi foi, o Osmar falou que já vendeu a panela de pressão dele. Ele não vai ceder pressão e não vai vender o André por esse valor. Samir, você garante que o André não vai jogar no Milan? Eu não garanto, sabe por quê? Porque se o Milan aumentar a proposta, ele vai embora. Agora, por esse valor aí de 17 milhões de euros, o André não vai para o Milan, mesmo ele falando que quer ir. Pelo menos o Corinthians me garantiu isso em off. E se por acaso o Corinthians vender o André 70% por 17 milhões de euros, eu digo aqui quem prometeu para mim que não ia vender. Pronto. Mas não vai vender. Eu confio. Não vai vender. Tá? Não vai vender. Não vai vender. A fonte não vai vender. Por 17 milhões de euros não vende. Agora, se oferecer 20 milhões de euros, aí eu já não sei.